Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do Na Real Mulher. Eu sou a Marina, estou aqui com as minhas amigas Priscila e Paulinha e vamos falar de um tema também muito polêmico. Hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre a sociedade do cansaço. O que é a sociedade do cansaço? Bom, é um ensaio do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, e ele fala que a sociedade atual está acometida, está adoecida pelo cansaço, e ele consegue conceituar o cansaço como o excesso dessa positividade tóxica e também dessa produtividade e a questão da perfeição. E eu começo perguntando para vocês, meninas, quanto vocês estão cansadas hoje? Qual que é, de 0 a 10, se vocês pudessem dar uma nota? Olha, emocionalmente 15. Fisicamente, 7, 8, digamos. E você, amiga? Fala. Excelente, hein, Paula? Sabe aquele momento que você fala, mano do céu? Mano do céu. No geral, aí bota uns 19, vai. Meu no Deus, total. burnout, gente. Temos tô uma cansada. pessoa em burnout aqui. Assim, aqui é na real, né, gente? Então, vamos falar a verdade. Nossa. Bom, eu me defino, como hoje, eu acho que eu tô no 12, sabe assim? Tipo, passou do 10, Sei. sabe? Mas, bom, vamos lá, a gente precisa ser honestas, né? Eu queria entender, assim, pra vocês, né? Fala um pouquinho pra gente, o que é essa questão a sociedade do cansaço, que é tão falado ultimamente, né? Quem A começa? gente trouxe até o livrinho, né, Paula? Sim. E a Paula vai mostrar pra vocês que tem o livro, né, que se chama A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E ele fala dessa transição da sociedade moderna, que começou aí em 1945 até 1991, para essa sociedade do cansaço, que é aí do século XXI, que é onde a gente se encontra, né? E ele bate muito na tecla sobre isso, né? Sobre essa pressão extrema, né? Da gente ser feliz 24 horas por dia, de ser bem-sucedido, né? A tal da positividade tóxica, né? Que a Paula vai falar um pouquinho mais para vocês. É isso, Pri. O Byung-Chul Han, gente, ele fala dessa transição da sociedade da disciplina, que a gente podia ver isso, nossos pais, Total. avós, era uma coisa, né? Pra neoliberal, né? Exato, para neoliberal, exatamente. Para a sociedade do desempenho, da performance, a palavra que tá na Do moda, momento, do momento. E é isso, e assim, né, a gente vê hoje todo mundo querendo performar e ter um desempenho nota 10 em tudo. É bom em casa, é bom no casamento, é bom no trabalho, é perfeito no que faz e treina. E aí você vê em rede social, mulheres e homens dando conta de tudo, que tá tudo lindo. E assim, gente, eu não tenho nada contra você querer melhorar todas as áreas da sua vida, claro que não, nada contra, mas vamos falar, é praticamente impossível você ser 10 em tudo ao mesmo tempo, né? Então, Exatamente. gente, essa crença na sociedade de hoje, de que hoje, né, nós somos uma empresa, o nosso corpo é uma empresa, a gente tem que lidar, performar, né? Ter uma gestão, senão a gente quebra. E a gente não é uma empresa, né, gente? Nós somos seres humanos, nós somos muito mais complexos que isso. Exatamente. Paula, pegando o gancho no tudo que vocês falaram, né? A mitologia grega, ela tem esse conto, né? De Dionísio e Apolo. E quem é Apolo? Apolo é o deus da razão, né? Ele é da disciplina. E Dionísio já é o deus do prazer, né? E os dois não são rivais, os dois são o equilíbrio. E hoje em dia a gente consegue ter essa noção, né, que a nossa sociedade ela tá muito mais Apolo do que Dionísio. E eu pergunto para vocês, por que a gente sente tanta culpa ao descansar, né? Por que a gente não consegue mais descansar, né, sem aquela culpa pesada? Eu acho que, assim... Coitado do Dionísio, né? Ficou pro segundo, né? Coitado do Dionísio. Mas é bem isso, assim. Hoje a gente até vê mudando, as pessoas valorizando mais isso, mas o descanso, hoje, ele não é tão valorizado assim. Ele não é valorizado, né? Então, a gente vê, cara, ainda mais em empresa, que a gente trabalha e vê muito isso. As pessoas não dão valor ao descanso, né? Tem uma crença, ou talvez pense que se estiver descansando ou dando um tempo... Tá perdendo tempo, tempo, não é valorizado, ou não produz tanto que nem... Então, o descanso, ele não tá tão valorizado. Isso que a gente tem que entender que a nossa natureza oscila, né? Se a gente for reparar, por exemplo, no nosso batimento cardíaco, ele oscila, né? Os nossos hormônios oscilam,
todo o nosso ciclo, nossos ritmos, ou seja, a nossa natureza oscila. Então, se a nossa natureza oscila, né, por que a gente não respeita isso? A gente sabe muito bem que como a gente chega no final do dia sem um descanso. Todo mundo sabe aqui. Então, E como é difícil, né, Paula? Na hora que a gente estava montando esse conteúdo, né? Até ontem eu liguei pra Má, a gente começou a ter vários insights, assim, e eu falei, gente, esse tema é algo que mexe com a gente, né? Porque por mais que a gente tenha o conhecimento de que, cara, a gente precisa valorizar o descanso, que a gente sabe tudo o que acontece por trás, como é difícil a gente colocar isso em prática, né? Até comigo, dando um exemplo mesmo. Então, sexta-feira é um dia que eu tiro pra montar plano alimentar, para fazer as correrias de casa e tudo mais. Então, é um dia que eu termino as minhas coisas mais cedo. Que eu simplesmente poderia, deu 2, 3 horas da tarde, ficar de boa assistindo uma série. Só que assim, ou eu tô caçando alguma coisa para fazer, né? Exato, Então eu vou pegar, vou arrumar aquelas coisas ali que eu preciso fazer em casa, ou aí, então, sei lá, vou montar conteúdo. Ou se não, eu tô até assistindo a série, mas minha cabeça tá em outro lugar. Minha cabeça tá 100% voltada no... putz, amanhã eu preciso fazer tal coisa. Amanhã eu preciso entregar tal coisa. Então, quer dizer em que momento que a gente descansa? Porque até o nosso descansar físico, mentalmente, não é, né? Não é igual, né? E assim, né? Nós somos seres humanos, né? Então, descansar é fisiológico. É fisiológico, Total, né? nossa Não natureza. a gente começa na sociedade atual, na sociedade do cansaço, a gente coloca o descansar como um luxo. Isso é essencial pra gente recuperar, né? E aquela frase, também ela é muito colocada hoje, né? Work hard, play hard. Então, quando você vai descansar, você quer estar no mesmo patamar do seu trabalho. Pensando assim, né? Que a sociedade hoje, ela não consegue contemplar, não consegue ficar ociosa, né? Porque o ócio, o ócio criativo. É esse já sabe disso. criativo, né? O ócio é criativo, a gente precisa do ócio, do tédio, Total. né? E a gente não consegue contemplar, a gente não consegue descansar com coisas tão simples. A gente precisa o quê? Pular de paraquedas. Vamos pra balada. Vamos usar droga pra caramba, se divertir ao máximo, né? Exato. Tudo ao máximo. Tudo muito hard, E a diversão, né, Má? Exato. Virou uma obrigação. Virou uma obrigação, Né? Exato. E é muito aquela coisa assim, né? Deixa eu ver o que o outro tá fazendo, porque eu também tenho que fazer igual. E a gente falou muito disso no episódio passado, e a gente traz aqui, né? Porque a comparação, ela é o segredo pra infelicidade, gente. Então, Super. você vê o outro ali trabalhando mais, você vai querer o quê? Trabalhar mais. Se você vê o outro ali... Se divertindo, você vai querer se divertir mais do que ele, né? Então, assim, pra eu me divertir, eu tenho que estar em Angra. Eu tenho que estar, sabe assim, fazer uma viagem internacional. E não é isso, né? A gente sabe que não é isso e a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas pensando nessa sociedade, né? E a gente falando um pouquinho mais da sociedade mais jovem, eu pergunto pra vocês, né? A gente vê que os nossos pais, eles tiveram uma jornada para chegar hoje na vida estável que eles, né, estão atualmente. Mas a gente vê uma sociedade muito mais jovem, né, que anseia por esse sucesso sem passar por essa etapa. Vocês total. acham que isso é muito fruto da sociedade do cansaço? Com certeza, sim. Eu acho que tem os dois lados, né, Má? Tem o lado positivo, de que eu acho que essa geração, né, eu vejo pelos meus irmãos, que eu tenho irmãos de 17, 18 anos, e eu vejo que tem esse lado positivo do tipo, vamos pra cima, né? Então vamos tentar ser a nossa melhor versão, de ter esse conhecimento e tudo mais. Mas é um conhecimento raso, né? Porque além de ser uma geração ansiosa, é uma geração rasa. Sabe de tudo um pouco, mas não se aprofunda em nada. Exatamente. Eu vou até dar um exemplo do meu irmão, né? Um dia ele chegou pra mim, a gente tava em casa, ele falou, Pri, eu não quero trabalhar, também não, Eu lembro não vou desse fazer. caso, Pri. O dia que a pessoa me contou, eu falei, não é possível. Não vou fazer faculdade porque eu vou empreender. Aí na hora, Detalhe, assim, quantos anos que ele tem, Pri? 16. Aí na época eu tinha 16. Aí na hora eu olhei pra ele, eu falei, nossa, na hora eu dei uma risadinha e tal. E depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, isso que ele falou é muito problemático. Né? Porque, primeiro, ele não tem ideia de quanto que é difícil empreender em qualquer lugar, principalmente aqui no Brasil, né? Exato. Não tem
além de não ter ideia, né, não sabe todo o processo que envolve atrás disso, né? A burocracia. E é isso que você falou, é pular etapas. E assim, etapas importantíssimas, né? Exatamente. Importantíssimas para chegar no empreendedorismo, né? Imagina. A sua visão, Paulinha. É isso, exatamente. Estou escutando vocês e eu penso exatamente isso. Eu acho que o lado bom é que é muito bom se expor a experiências. A gente sempre aprende, né? Então, desenvolver capacidade, habilidade, quanto mais, assim, esses jovens, quanto mais experiência eles têm, isso é muito bom, porque eles levam essa capacidade para o futuro. Mas eu também acho, né? A gente já sabe também que o adolescente ele não tem totalmente o cérebro formado. É complicado, porque aí ele pode também cair numa armadilha da baixa autoestima, né? De se comparar o tempo todo. Sim, sabe? é verdade. E aí isso pode gerar uma grande frustração. Se ele não sabe lidar com frustração, e aí? Não, Talvez, assim, a gente vê os casos de suicídio também, né, gente? Isso é importante falar. E muito, né, Má? Muito, essa muito. Paulinha, aliás, a faixa etária, né, em questão de depressão, que mais acomete é dos 14 aos 24 anos, né? Exato. E assim, a gente colocando o nosso contexto hoje, né? Que a gente está aqui falando, né? Estamos na internet, estamos falando de tudo, né? Porém, o que a gente vê nessa sociedade que você citou, Pri, que as pessoas são mais rasas, né? Elas não se aprofundam. Então, e aí, o que tem de gente falando bobagem também na internet, né? Então, você vê essa geração, né? Então, hoje todo mundo sabe falar da guerra. Todo mundo é especialista na questão da guerra. Aí daqui a pouco muda e todo mundo é especialista em outro tema. Sim. Todo mundo era especialista em Covid, na época do Covid. Agora todo mundo nessa questão aí da Palestina e Israel. E aí a gente vê, né? É isso, assim, e a pessoa fala bobagem, com uma convicção de que tá falando uma coisa, né, muito assertiva, precisa. É bem isso, assim, gente. E as informações vêm de acordo com aquilo que você acredita. Hoje está totalmente manipulado. Então, você acredita naquele negócio, vem informação para você, eu tenho certeza absoluta que é isso. A outra pessoa vai lá, vem informação, eu tenho certeza absoluta. Então, a gente tem essa certeza absoluta de tudo. Exato. Gente, isso não existe. E não dá, né? Como você disse, não dá para performar, não dá para ser o melhor. Para você saber de um tema, para falar deles, precisa estudar. Exatamente. Né? Então, Mas não é à toa que a gente está aqui falando desse tema, né, gente? Porque somos todas pessoas da área da ciência, que estudam o comportamento humano. Enfim. Mas você sabe que você me lembrou de uma coisa, o Harari, o Yuval Harari, que escreveu aquele Homo Sapiens aqui demais, ele fala isso, eu me lembrei dessa frase, que ele fala que a geração dos nossos pais, nossos avós, a gente podia comparar com uma casa, que tinha uma fundação forte, com uma casa estruturada de tijolo e tal. E essa próxima geração, essa geração mais recente, a gente pode comparar com uma tenda. Então, as coisas mudaram, você pega a sua tenda, muda e vai. Então, tem aquele fundamento. Então, ele fala Mas isso. assim, né, hoje eu tô em uma grande organização, né, e eu percebo que tem uma geração chegando, são tantas siglas, né, gente? E essa geração que tá chegando hoje, ela vê o trabalho um pouquinho diferente do que a gente vê, tá? Ela vê o trabalho assim, o trabalho, ela não é o centro mais importante, né? Não é o... o foco principal. Não isso é muito legal. Mas a gente tem que lembrar que a nossa geração, ela é a geração da sociedade do cansaço. Então tem um conflito ali, né? Porque como é que você cobra essa geração mais nova que tá chegando e você fala, olha, então, isso daqui é prioridade. Não, prioridade, das 5 horas da tarde, acabou meu expediente. Tem muito a se aprender com quem tá chegando também, total. Né? Eu acho que isso é uma... E assim, eu falo porque hoje eu convivo com pessoas dessa geração, né? E por muito tempo tô desaprendendo, tô entendendo o peso de ser essa geração aí. E eu vejo, posso dizer que eu sou milênio, mas tem uma geração mais nova vindo e que tá ensinando muito sobre equilíbrio entre trabalho. A gente não gosta de falar essa expressão mais, tá? Ela tá meio over, mas equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, porque a gente é um ser só. Mas eu acho que é isso, né? E aí eu pergunto pra vocês, assim, mudando um pouquinho do tom da conversa aqui, sobre a tal da positividade tóxica.
Bom, a gente sabe, né, que o livro, né, ele da Sociedade do Cansaço, ele gira muito em torno disso, né? Como que a positividade em excesso, ela pode ser tóxica. Expliquem pra gente. O Han, ele fala bem isso, dessa geração nova, de tudo posso. Eu posso tudo, yes, we can. Sabe, aquela coisa, eu posso yes, tudo, faço tudo. Gente, assim, como eu já disse antes, assim, eu não tenho nada contra você ir atrás do que você quer. Aliás, sou muito a favor, eu acho que você consegue sim, com aquilo que, certeza. né? Mas eu posso tudo em tudo. É complicado, é complicado. Até a Suzana Herculano fala isso, a neurocientista Suzana Herculano, ela fala que, por exemplo, a tristeza, quando a gente perde alguém, um familiar, ou perde um emprego, a gente se sente triste. Isso é natural, normal. A tristeza, ela tem seu papel, ela é fundamental na nossa vida. Se você não se sente triste quando você perde alguém, você precisa ir num psiquiatra porque você tem algum problema, né? Você é psicopata. Exatamente. Mas sente as suas emoções. Mas a tristeza, e assim como a tristeza é importante, a felicidade, a alegria também é. Agora, o que ela fala é que a tristeza injustificada pode se tornar um problema, Claro que é a né? tal da depressão. E a felicidade injustificada também. E ela pode ser até pior do que a tristeza exato. maligna da A depressão. gente tem a música do Frejá, né? Quem ri de tudo é desespero. É desespero, exatamente. É um isso. pouco maníaco, né? Eu acho que assim, a gente havia falado no nosso primeiro episódio de o quanto que as pessoas têm esse receio, o quanto que elas não expõem o sentimento delas, né? E aí, quando a gente entra nessa positividade tóxica, a gente não tá nem falando só de rede social. A gente tá falando quem convive com a gente. Nossa, Pri, você falou Né? de um ponto muito legal, né? Porque, às vezes, a gente, né? Com certeza já aconteceu com vocês, né? Às vezes a gente tá conversando com alguém e vai falar sobre um assunto delicado que tá passando na vida, um desafio, falar, putz, aconteceu esse assado comigo, aí a pessoa, olha... Ai, não faz isso. Veja pelo lado positivo. Ai, gente, que ranço bom que dá. da vida, né? Tipo, porra, eu não quero ver lado positivo de nada. Agora eu tô puta, eu quero reclamar, deixa, entendeu? gente, E me deixa, sabe? Exatamente, eu acho que é assim, né? Depois eu ressignifico, trabalho em cima disso, mas eu não quiser. agora. Se eu quiser. Ai, e as pessoas têm Perfeito. essa mania de falar, né? Muito isso. Ai, você vai sair mais forte. Cara, como isso é irritante. Eu não quero sair mais sei forte. que você mesmo me deixa reclamar um pouco. Não, eu posso até sair mais forte, mas eu Vai, vou sair sempre traumatizada sai, um pouco exato. também. Exato. Porque Perfeito. assim, a Sociedade do Cansaço, ela colocou esse conceito da tal da resiliência. Mas o que é a resiliência, gente? A resiliência, ela é uma coisa da física. É você pegar um objeto, que é a borracha, tá, no caso, e você expandir ao máximo e ele voltar ao seu estado normal, natural. E aí você quer comparar um elemento, né, um estado físico a somos seres humanos. A gente não emocional, vai né? expandir e vai voltar Do mesmo jeito, vai voltar fudido. É isso que acontece. Literalmente, a gente vai voltar. Meu, essa é real. Mas A gente volta normal, mas volta fudido. a gente será que a gente terapia, normal gente. Nossa. normal é luxo, né? A gente Sim. volta assim, literalmente, com muitas questões, né? Claro. E assim, eu volto a frisar nisso, né? A gente não vai voltar no mesmo estado. São traumas que vão vir. E aí, tá bom, eu tenho que pegar um job, tenho que fazer ele, vou fazer acontecer, vou fazer dinheiro, blá, blá, blá. Meu, valeu a pena? Porque como é que você tá depois daquela Nossa. experiência? Você tá exausto, cansado, né? Sua saúde mental foi pro saco, né? Então, assim, é muito isso, né? E eu acho que é legal, Má, também você falar o que aconteceu com você, né? Boa, Dar Pri. esse exemplo, que eu acho que outras pessoas vão se identificar também, né? Bom, o que eu falo muito dessa positividade tóxica é assim. Pri, assim, hoje eu consigo falar disso abertamente. Eu acho que, né, até pelo meu papel, para poder contribuir, porque assim, Com certeza. às vezes a gente fala assim, ai, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz, né? Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Gente, é clichê? É clichê, né? A gente fala isso, né? A gente já escuta muita gente falando sobre isso. Mas quando você vivencia isso na prática, é bem diferente, né? Então, assim, chegou um ponto da minha vida que eu tinha tudo que eu um dia esperei, que um dia eu sonhei. Até mais do que eu sonhei, tá? Eu tinha um filho perfeito, uma família perfeita, morava numa casa linda,
o trabalho dos sonhos, fazendo o que eu mais amava. E aí, eu me vi infeliz. E aí, começou uma briga interna, né? Porque eu falei, como assim eu tô nessa angústia? Sendo que eu tenho Tenho tudo, tudo, né? Eu tenho Exato. tudo. E aí, como profissional da saúde, eu custei a entender que isso era ansiedade, que isso era pânico, porque eu achava que eu estava sendo ingrata, entende? Uhum. O meu corpo dando vários sinais para mim, né? Então, ansiedade, assim, eu entrava... foi bem na época da pandemia, então quem era da área da saúde trabalhou 3 vezes mais de Foi casa. mesmo, foi mesmo. E detalhe, né? Eu trabalhava de casa, o Edu, ele tinha 1 ano e meio, um ano. Ele é Um bem ano. Ele era piquitinho, muito né? pequeno. Eles tinham 1 ano e meio, Muito. eu acho. A Júlia também. 1 ano e Muito meio. pequenininho. Pequenininho, Babá, totalmente em casa também. Trabalhando 3 vezes mais. A ansiedade veio com tudo. E eu tive que lidar, né? Mas apesar de eu ter dito que eu não vou, eu não gosto daquela frase, eu vou sair mais forte, né? Dentro daquele processo me doeu muito escutar quando as pessoas falavam, você vai sair mais forte, né? Porque hoje eu olho e eu falo, nossa, esse processo me fez pensar em muita coisa, porque o ritmo que eu tava ia me levar pra onde? Nossa, Vocês super. entendem? Sim, Totalmente. total. Não era assim. Não era o que você queria ouvir, você queria, olha, eu tô com você, eu tô entendo com que você tem, né? Exato, era aquele acolhimento. Eu tive muito acolhimento, eu não posso negar. Eu tive muito acolhimento das pessoas assim mais especiais da minha vida. Eu tive condições de buscar ajuda, né, e sair daquele processo. E também eu pude ter uma reflexão do que hoje é importante pra mim. Sabe? Que bom. Sim. Hoje eu consigo olhar e falar, olha, eu tô indo pra aquele mesmo caminho, volta, Marina. Sabe? Sim. E Você consegue se consigo puxar de me novo, puxar, né? e muito essa questão, né? O lá, quando a gente fala, eu vou ser feliz quando eu chegar lá, eu vou... Isso não existe. isso não Não, existe. e é uma É coisa... o presente Exato. momento. Exato. E é uma coisa, né, Má? Porque assim, isso eu não tô falando dos outros, tô me incluindo nessa também. A gente fica naquela coisa, qual que é a próxima etapa? Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Né? Ah, não, eu quero sair desse lugar onde eu Você moro, nem sabe o que, eu quero onde pra que uma você quer casa. chegar, né? Aí você chega na casa, não, essa casa não tá boa, eu quero uma Exatamente, maior, exatamente. né? E aí, não que é ruim, gente, buscar, né? Eu acho que cada um tem o teu propósito, tem os seus sonhos, e eu acho que tem que ir atrás mesmo, Claro, entendeu? Claro. Mas quando a gente fica, que é uma ansiedade, né? É um transtorno de ansiedade generalizada, né? Porque você tá o tempo todo buscando qual que é a próxima etapa, qual que é a próxima etapa. Exatamente. E é aquilo que a Má falou. Quando você chega lá, tua cabeça não tá lá. Não, Não porque tá. você não aprende a Não curtir tá. o processo. Exatamente. Porque você não aprende. É a mesma coisa, gente, vou dar um exemplo bem simples. A Pri sabe, trabalha com isso. Chega na mesa da Pri e fala assim: Pri, eu quero emagrecer, sei lá, 20 quilos. Se você fica focando no teu resultado, lá na frente você não libera dopamina. Você tem que dia após dia treinar e comer direitinho e se sentir bem. O que aquele bem-estar vai fazer pra você? É o processo. É o processo. É o processo. Gente, e aí eu pergunto pra vocês, né? Vocês acham que essa questão, que as conexões são mais rasas? Com certeza, né? Porque é aquilo, né, Má, que a gente falou. As pessoas não se expressam. E principalmente quando a gente tá falando de um sentimento ruim, que foi que a Paula falou, de tristeza, de frustração, de raiva e de ódio, né? Então as pessoas estão felizes o tempo inteiro. Né? E até os nossos ídolos, hoje em dia, Exato. eles se blindam, né, Pri? Eles não Exato. conseguem expressar, né, o que eles sentem. E aí você falou uma coisa, Pri, que eu gostei muito, que você falou o seguinte, que as pessoas que você mais gosta de seguir, de interagir na internet, são pessoas... Reais. Verdadeiras. Reais. Sabe por quê? A gente gera identificação. Claro. Né? Porque eu quantas vezes eu ali no Instagram seguindo pessoas, eu falava, gente, não é possível. A vida da pessoa é Essa tão mulher perfeita. tem um casamento perfeito, ela não briga, ela acorda 5 horas da manhã todos os dias pra poder treinar, não fura dieta nunca, entendeu? Não sente vontade de comer Foi bem doce. aquela fase da Pugliese, né? Que ela era... Ah, perfeito. Gente, aquela, né, gratitude. Gratiluz. Gratiluz. Não, gente, já viu aquele meme, Pri? Aquele meme que ela fala assim, gente, cara, dá pra fazer isso. Dá pra você ser uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, ser uma super mãe, ter um emprego. Faça tudo mal feito. Mas é exato, não tem como a gente, e é uma coisa que eu trabalho muito dentro do consultório. Gente, não tem como a gente ser 100% em tudo.
Em algum setor você não vai ser 100% e tá tudo Tá tudo bem. bem. Como gera conexão, né, gente? Quando a gente é real, quando a gente... Exato. Quando expressa os sentimentos, Gente, né? quando a gente consegue ser vulnerável, porque com certeza. a vulnerabilidade, ela hoje em dia, ela ainda é muito vista como uma coisa ruim, né? Mas a vulnerabilidade, ela tem um poder de conexão, né, de realismo tão forte, né? Não, e além de gerar identificação, né, Má, gera admiração, Admiração, Pri. né? Porque quando você entende que lá do outro lado tem uma vida e tem uma história de vida por trás disso, Exato. você fala, caralho, é essa pessoa que eu Gente, quero estar por eu perto, vou até né? falar, Você ó, consegue esse até- livro, tá? Da Brené Brown. Ah, sim. A coragem de ser imperfeito. A Coragem de Maravilhoso. Ser Imperfeito. Olha, é um livro de cabeceira. Ele fala muito sobre a questão da vulnerabilidade, ele fala muito a questão disso, ser imperfeito nesse mundo tão querendo que você produza, que você seja perfeito, né, da questão de ser superficial. E eu pergunto para vocês, isso tem se tornado um padrão da sociedade, né? Essa sociedade do cansaço, ela vem transformando os seres humanos em pessoas robóticas, sem expressão, sem sentimentos, né? A gente abre hoje as redes sociais, a gente vê todo mundo ali dançando, e aí O um efeito copiando manada, o né? outro, o efeito O manada. efeito manada. Né? Exato. O efeito manada. E as pessoas, a gente nem sabe por que as pessoas talvez nem saibam por que elas estão fazendo aquilo. Vocês conseguem conectar um pouquinho nisso? Né? Claro, eu acho que as pessoas estão, assim, não vou generalizar, mas o que acontece muito é uma própria desconexão de si. Né, onde a certeza, pessoa isso que eu ia falar. né, Uhum. perde seu propósito, ou ela nem tem um propósito. Ela nem tem na maior parte das vezes. Exato, Uhum. exato. E tem aquela frase, né? Quando você olha pra fora, você sonha, quando você olha pra dentro, você desperta. Então eu acho que tá acontecendo muito isso, assim. As pessoas estão olhando muito pra fora e deixam de olhar pra si. É porque é doloroso, né, Paula? Tem razão. É extremamente... É muito mais fácil eu olhar pro erro do outro, ou olhar pro outro, do que olhar pra mim. Né? E saber que aquele erro do outro tem a ver com você. Com você, Não, é o pior ainda, Não, né? exato. E assim, a gente, quantas vezes, né? Assim, somos, né? Vamos ser honestas, né? A gente já olhou e falou, ai, agora esse é o padrão. Agora eu tenho que ser assim. Gente, não, Né? E a não gente- dá. E nós, mulheres, a gente, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Vamos falar sobre isso. A gente começa a copiar um padrão que não tem fim, um padrão que não nos dá sossego, né? Porque você vê esse efeito manada, né? E aí você olha e fala, gente, nada tá perfeito, né? O que vocês acham que a sociedade do cansaço, ele fala muito dessa questão da estética? Isso tem um peso, né? Total, e eu acho que assim, cara, eu posso falar que, né, o fato de eu trabalhar com isso, né, dentro do consultório, eu acho que assim, gente, não tem problema nenhum você buscar o estético. A gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. Isso afeta qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento trabalho, relacionamento amoroso, qualquer tipo de relacionamento. A gente tem que procurar isso, tem que se sentir bem com a gente. Mas não se encaixar em um padrão, né? Então, toda vez que entra ali, né, principalmente os pacientes mais novos, falam, Pri, eu quero ficar igual essa moça aqui. E a pessoa tem um biotipo totalmente diferente, né, Diferente, gente? tipo, é a Gisele Bündchen e uma moça tem um biotipo mais de corpão mesmo, né? E eu falo, cara, desencana. Porque assim, se for pra trabalhar, você tem que trabalhar em cima de você, respeitando o teu biotipo, Perfeito, né? Numa melhor perfeito. versão sua, se você quer buscar isso. E esquece o padrão. O padrão é você se olhar pro espelho e falar, cara, eu me encontro nesse corpo e eu me sinto bem. E é isso, né? E a construção da autoestima... Ai, perdão, Não, pode Paulinha. falar, pode falar. A construção da autoestima, ela começa de cedo, né, gente? Ela começa do Totalmente. amor, do cuidador, do pai e mãe, né? Quando você é aceito por pai e mãe, quando você dá palavras de aceitação, afirmação para a Isso. criança. Porque quando a gente chega na fase adulta, a gente é tão bombardeado que você tem que se aceitar. E é o que a Pri falou, eu sou super a favor, né, da gente procurar a nossa frase péssima pro momento, mas eu não tô conseguindo pensar em outra expressão, a nossa melhor versão. Tudo bem. A nossa melhor versão. Mas eu acho que a gente, né, tem que ter essa consciência que a autoestima, né, para quem é pai, mãe, ela começa na infância e tem um poder, né, quando você
fala palavras positivas para a Com criança. certeza. Gente, hoje minha filha, de 5 anos, no carro, hoje, ela falou pra mim, mamãe, por que as pessoas têm vergonha do próprio corpo? 5 Ela anos. falou isso? Tem um Hoje, estudo, ela falou 5 gente, anos, tem um estudo tão lindo, eu não consigo lembrar o nome. É de Harvard, claro. Mas e ele coloca crianças, tá? E eu falo criança hoje em dia é até 12 anos, e você chega pra criança, várias crianças entrevistadas, e elas são perguntadas, né? O que você mudaria no seu corpo? Ai, eu vi. Sabe o que elas respondem? Eu teria uma boca de dinossauro. Uma cauda de sereia. Uma cauda de sereia. Maravilhoso. Eu teria mais dentes de tubarão. É. E aí, onde que a gente se perdeu, né, se gente? perdeu, maravilhoso, Onde verdade. que a gente se perdeu, porque a gente era... Enfim, né? Perfeito. E essa questão também, né? Da gente reforçar esse comportamento, né? Da criança ser criança para ela crescer com uma autoestima. Porque Isso. o mundo hoje não tá fácil, né, gente? Eu acho que a base, né, que a gente sempre fala em todos os episódios, da tal da referência, óbvio, ela é muito importante. Só que ela é 50%, né, Mar? Né? Eu acho que, assim, não adianta nada você ter uma base com os pais que... Constituída. Né, constituída, tal, se você convive com pessoas que não é assim. Exato. Vai E uma coisa- adiantar, gente. E Pri, uma Não coisa vai, também que... entendeu? Perfeito, isso. E uma coisa puxando o que você falou lá atrás, né? Profissionais da saúde têm uma grande responsabilidade nisso. E eu acho que Muito. fazem a pergunta errada, eu acho. Se a pessoa procura estética, eu acho ótimo. Mas deveria perguntar, por exemplo, o que isso vai fazer diferença na sua vida? Mas eu vou me sentir melhor. Mas você vai se sentir melhor. O que vai acontecer, né? E no porquê, e na essência do porquê aquilo vai fazer diferença pra você. Não ficar no raso. Mas sabe o que é, Opa. Nossa, eu tô te chamando de Marina o tempo todo, mas que caralho. Não tem meu. problema. Então, gente do céu. Então, vou ver. Você sabe que é uma coisa que eu venho observando muito, né, esse movimento. Enquanto o objetivo for só estético, tem a hora que acaba e a hora que termina. A partir do momento que você chega ali, né, eu que trabalho com isso, com o paciente, falo, olha, então, qual que é o teu propósito de vida? O meu propósito de vida é me manter mais saudável porque eu quero ser mãe, de repente, putz, aí é outra coisa. Exatamente. Aí é outra Exatamente. coisa, ela vai ter uma mudança Fazendo do estilo de gancho vida, muito né? Isso que você tá falando é muito... a gente escuta muito, né? Isso, a gente faz muita questão, trabalha com bem-estar, o well-being, e a gente pergunta, qual o seu propósito de vida? E a pessoa fala, é ser feliz. Nossa. E isso é tão raso. Não, Isso é muito raso. Porque assim, gente, ser feliz... É o quê? Não, ser feliz. Gente, a gente sabe que felicidade é um sentimento primário. E é um estado. E ele é um momento. Exato, Ele é um é um estado. momento, Ele é um exatamente. momento. Né? Então, assim, a gente até convida vocês a perguntar qual é o seu propósito. Né? Porque assim, o propósito ele vai mudar, tá, gente? Você não precisa Claro que nascer vai. com o propósito e morrer com Claro. A Ele cada vai fase mudando. da sua vida ele vai mudando. Mas é o que você falou, né, Pri? E assim, eu conheço a Pri de longa data. Aham. E eu sei da história de vida da Pri. E eu queria muito que você contasse, Pri, a sua relação com a estética. Você quer contar pra... até um pouquinho, né? Muito linkada à sociedade do cansaço, né? A minha jornada, ela começou dos 13 aos 14 anos, tá? E é onde eu comecei meu processo de emagrecimento. Então, no total, foram 35 quilos. Foi bastante coisa. Nossa, uau. Quanto? 35. Eu olho pra onde? 35 quilos, gente. 35 quilos. E o meu objetivo inicial era o quê? Não estou me encontrando nesse corpo que eu tô, não tô feliz, vou emagrecer. Fiz todo o meu processo de emagrecimento. Só que, gente, quando eu cheguei lá, com os meus 35 quilos a menos, com 15 anos, eu me olhei no espelho e me vi uma adolescente tão triste, Olha isso. tão vazia. Foi tudo que a gente falou resumiu a esse momento, né, Pri? Porque eu cheguei lá e eu olhei e falei, tá, mas isso não tá me deixando feliz. Quero muito. mais. Quero mais. Isso Quero me custou mais. muito. Exatamente. E aí, quero mais. E ao invés de eu olhar e falar, caramba, cara, eu consegui fazer isso porque só quem já passou por um processo de Você emagrecimento fez sabe o redução quanto de estômago, Pri? Não, nada. Uau. Nada. Foi na raça mesmo. Uau. E
E aí eu me olhava no espelho, eu só via as imperfeições que eu tinha ainda. Ah, sim. Né? Aquela flacidez, aquela estria, aquela celulite e tudo mais. Fui, com meus 17 anos, passei por um procedimento de cirurgia plástica, botei minhas tetas, enfim. Deu uma Isso é bom, isso é bom. Ai, que ótimo. Entrei e ainda não tava satisfeita e não tava feliz. Até que eu cheguei no momento que eu pesei 10 quilos a menos do que eu tô hoje. Então, eu era só a cabeça. E aí, eu vi que eu tava, falei, putz, isso daí não é normal, busquei ajuda, enfim, começou o meu processo. Você teve essa consciência? Tive. Você? Gente, e assim, não era normal. Não, claro, Pri. Porque assim, eu olhava... Era totalmente... Total, e eu olhava... Desgastante, né? Desgastante. Mas, gente, eu posso falar uma coisa? Quando a gente passa ali dos 30, e se você tem isso muito constituído, né, dessa aceitação, do que é importante pra você, quais são os seus valores de vida, a gente se aceita muito mais, né? E sabe o que é uma coisa que eu me apeguei muito? Esse corpo que eu tô conta a minha história. Ah, é isso, Pri. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Ele não é só o estético. Eu sei o porquê que eu tive esse aumento de peso, porquê que eu emagreci, que são coisas que, putz, E assim, né? gente, eu sei dessa hora da Pri, e assim, né, a gente fala muito isso, né? Que a gente muitas vezes come as emoções, né, Pri? Total, Nossa, total. Né? E foi o que aconteceu tema pra outro comigo. episódio, né? Outra Opa. coisa. Pra outro episódio. Mas assim, né? Vocês concordam que a mulher hoje não tem espaço na sociedade do cansaço? Porque assim, a maternidade, a gente precisa trabalhar, né? A gente buscou por esse espaço, a gente trabalha. Claro. Né? A licença maternidade tem 6 meses. Em alguns lugares, Em né? alguns lugares, Em perdão. outros O padrão de beleza, ele é infindável. Ele não tem fim, né? A gente vai atrás. E a gente... então, assim, não tô falando que pro homem é mais fácil. Tô falando que pra mulher, a gente começa um pouquinho lá atrás, né? E assim, envelhecer dentro da sociedade do cansaço não tem lugar. Não. Nossa, Não tem lugar, a gente não tem lugar, né? Porque a cada gente tem vez que estar mais produtivo, É. né? A gente... Tem que dar Bonita, conta de casa. bonita, Tem que dar conta do filho, gostosa, exato. trabalhando Produzindo, pra caramba. sem gastar, né, assim, na alta performance. E não tem como, porque a curva, ela não é coerente, né? Performance e idade, né? Enfim, é um pouco desgastante a gente ter essa missão. Muito, né? É muito desgastante. Gente, olha só. Vida real, tá? Vida real. Na real, mulher, maternidade, tá? Julinha, nossa convidada mais que especial, tá doentinha. Veio com a mamãe aqui, Não teve aguentou jeito. até o final Ficou e tá aqui tudo chamando bem. a gente, ficou chamando a mãe. Eu falei, não, agora Tá tudo certo. A gente já tá fechando, né? E aí eu pergunto pra vocês, meninas, vou precisar colar. E aí eu pergunto pra vocês, né? Aonde que essa sociedade do cansaço vai nos levar? Eu acho que já tá nos levando, né, Ma? Eu acho que deixando as pessoas cada vez mais rasas, conexões mais superficiais, uma geração ansiosa demais, né? O que eu havia esquecido de falar, que é muito importante, né? Que vale a reflexão, o quanto que a gente fica nisso de querer performar o tempo inteiro, né? E aí eu estudando sobre hoje, pro conteúdo de hoje, eu vi que o Brasil é o segundo país que mais consome Ritalina. E, gente, não é. Ritalina, Só quer de falar? O que que é pessoas, Ritalina, gente? E não é um medicamento só para pessoas que têm problemas de concentração, como TDAH. São de Que é o pessoas que transtorno não de têm, ansiedade. A mas que Ritalina querem focar muito, que te querem se cortando, concentrar. desculpa. Imagina, que querem focar muito, que querem se concentrar muito nos estudantes, por exemplo, né? Exato, Pri. E assim, vai nos levar a isso, né? E eu acho que isso também é uma busca de cada um, né? Eu acho. Mas, exato, eu também acho que é o que a Pri falou, nós já estamos aí, mas eu também acho, gente, não vou usar, não é positividade tóxica, tá? Eu vou usar uma positividade normal, prometo. Mas eu acho assim, sempre tem luz na escuridão, né? Então, hoje, essa busca por saúde, essa busca por saúde mental, essa busca por um estilo de vida mais leve, eu também acredito que vai aumentar. Não sei se vocês viram, isso é uma pesquisa
mostrando que aumentou em 45% as buscas e práticas de meditação durante a pandemia. Então eu acho assim que tem esse lado também. Quanto maior a escuridão, mais chance que a gente tem de iluminar. Então eu Exato, acho que Paula. talvez uma busca por uma vida, um estilo de vida mais saudável e leve. E assim, a eu gente acho. vê, né, a sociedade ela é guiada assim, né? Quando tem o caos, é preciso reorganizar, né? A gente vê empresas procurando para aquela jornada mais flexível, corporações entendendo que aquele era o caminho da Revolução Francesa, que era necessário, né, da indústria produzir, blá, blá, blá. E hoje a gente vê que o trabalho ele é bem diferente, né? A pandemia nos mostrou que existem possibilidades, né? Então, a gente tem empresas que estão no trabalho mais flex, algumas trabalham, né, de casa 2 dias, outras e aí 3 dias no escritório. A gente está pensando, né, aí em 4 dias de trabalho, né, 4 dias úteis, né? E essa questão da saúde mental, né, que a sociedade do cansaço ela anda páreo à saúde mental total, né? Então a gente vê pessoas mais angustiadas, pessoas mais depressivas, mais ansiosas. E aí eu pergunto, né? Vamos fechar com chave de ouro aqui, porque falar, só explanar não resolve, Não. né? Como se blindar da sociedade do cansaço, meninas? Como se blindar? Existe uma fórmula? O que cada uma faz? Eu acho que é importante falar também, Má, que todos nós estamos nessa busca, né? Uma busca. De como que a gente vai se blindar. Eu acho que a maior preciosidade que eu trabalho, né? Que eu trabalhei, aliás, dentro da terapia, é essa questão do autoconhecimento, né? E de entender Perfeito, Pri. que que é aquilo que a gente sempre falou, que eu não posso executar com perfeição todas as áreas, todos os setores da minha vida e tá tudo bem. Exatamente. Não tem nenhum problema, né? Perfeito. E aonde que eu quero chegar? Eu acho que é isso. Me fez trazer muito essa reflexão de qual que é o meu propósito de vida, de trazer também a questão do autoconhecimento, né? E de entender que eu não quero ser a mulher que dá conta de tudo, Exato, né? Pri. Que eu acho que eu passei grande parte querendo ser muito boa em tudo. E hoje não, né? Eu acho que E pra isso você, pra mim... Paulinha, o que você consegue... Hoje em dia, pra você, o que te blinda dessa sociedade do cansaço? Então, eu vou até falar, mas eu acho que blindar, eu não sei se é possível. Não é, não Né? é. Eu acho que vai, sei lá, dar uma amenizada, vamos dizer assim, né? Mas, olha, eu concordo, isso tudo que a Pri falou, né? E outra coisa também, gente, eu estudo bastante o sono. Exato. Especialista, tá, gente? Eu A sou apaixonada palestra da por esse... Paula sobre sono, olha... Sou apaixonada por sono. E eu acho assim, o sono ele é a base de tudo, a raiz de tudo. A gente fala de gerenciar a emoção, de ser mais isso, de tal. Ele é o sininho ali, né, que tá tudo errado. Cara, Ele é assim, ops, começou a dormir mal. Como que você vai desenvolver capacidade se você não dorme bem? Exato. Então eu começaria com o básico, que é procurar uma qualidade, uma quantidade de sono boa o suficiente. Fazer uma higiene do sono. Fazer uma higiene do sono, dormir bem, para daí fazer tudo o que a Pri falou. Ser conhecimento, essa busca do autoconhecimento, fazer terapia, enfim, tudo. Mas eu acho que o sono, gente, eu defendo aqui. E Ó. fazer conexões reais, gente. Nossa, isso. Fazer Isso. o ciclo de pessoas que você convive, que você tem identificação. E não por estar só, entende? Perfeito. Eu acho que isso é o principal pra mim. Exato, Eu acho que pra mim, né, fechando também, como se blindar? Eu acho que escolhendo melhor o que você vai consumir. O que você vai consumir dentro das redes sociais, porque isso é muito bom, né? A gente tá aqui fazendo isso para uma rede social, mas também pode ser um veneno. Então a gente tem que se policiar, né? Autenticidade, então saber a hora que aquilo ali, aquilo não é para mim, né? Deixa lá. Eu sou isso aqui. O simples, ele tem um poder, né, gente? Ele tem um poder. E tem uma frase, né, que eu escutei que é muito linda. Que fala assim, a pessoa é tão pobre, ela é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Que a única coisa que ela tem é dinheiro. E aí, né, enfim, é uma reflexão, não é um tema fácil, é um tema muito filosófico, que daria pra gente citar vários estudiosos, filósofos, enfim,
mas que cabe a cada um pensar aqui, né? Ter essa reflexão, Reflexão. Quem é você dentro da sociedade do cansaço? Sim, Fica essa né? pergunta, responde aí, Quem é gente. você? né? Madi, não pode esquecer de falar do Apresentar do vinho. vinho, vamos lá. Fala pra gente, antes da gente fechar. Como todo episódio, a gente tá sempre apreciando um vinho. Hoje a gente tomou o rosé. Ele é um espumante. Gente, ele é delicioso, sério. Muito Não, gostoso. Vocês não estão entendendo. Ele é da Bramassoli, é uma vinícola pertinho aqui de São Paulo. Pesquisem. Um atendimento e tem também uma degustação de todos os vinhos que eles produzem lá. Isso aqui foi um Presente. presente, um A regalo. gente tá ficando muito chique, gente. Muito Não Olha. chique, tá? Que eles nos deram pra gente poder fazer esse brinde com vocês. Eu tive essa experiência linda, que foi também um momento de descanso, tá? Que eu me dei. Eu convido vocês a todos a conhecerem essa vinícola linda, que é aqui pertinho de São Paulo. Então, gente, ajuda a gente, né? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem com os amigos de vocês. E é isso, gente. Obrigada, Obrigada, viu? gente. Viu? Até a próxima.